Olha, eu gosto de anotar certas coisas para entender o emaranhado de um país muito louco e doente, né? Quando você tem 18 anos, eu comecei a trabalhar em 95 e não parei. Então, eu não sei quantas pessoas estavam observando o que eu estava fazendo na minha vida, mas é muito interessante quando alguém tenta lutar por uma pessoa, ou fazer algum tipo de motim, falar para as pessoas olharem o Facebook para lutar por ela, por um Brasil, 7 de setembro com bandeira nas costas, o rock que salva, ser uma Rita Lee, convidar um violino da Alemanha. E nesse programa de entretenimento, colocarem um chororó e um galopeira para cantar junto. Todo mundo sabe que os Chitãozinho e Chororó, eles são da cidade de Astorga, sabe? E aí tem uma cidade de Campo Mourão, tem uma cidadãzinha que é militante da Glaze Hoffmann, e tem um cidadão lá em Assis Chateaubriand, que tem a Endeavor, que é aquele projeto da África. Sabe quando você começa a observar que as pessoas fizeram um tipo de estratégia, só que elas não observaram o perfil e não acompanharam a evolução dos perfis. Então, tem umas situações bem interessantes. Primeiro, esporte, saúde e educação. Esporte, nós temos todos os que se formaram em educação física, envolve todos. Um certo cidadãozinho que tinha uma casa de livros velhos lá no litoral, que ganhou, ele e a esposa excelentíssima doutora advogada, que tem parentesco na Segurança Pública do Estado, doutora advogada do Porto, do Requeijão, ganhou os livros e fizeram um perfil na cidade como pessoas do bem. Em 2012, quebraram tudo, jogaram tudo no chão. Ela foi pro Circense, em Santa Catarina, e também no Uruguai, do Mujica. Que lindo. E ele foi para ciclismo, academia, budismo da OMST, e também um tal de uns utensílios de madeira. Sabe, quando tem um santo de madeira, eu sempre imaginei que quando você encontra alguém que faz esculturas de madeira, essa pessoa tem uma história por trás, né? Então, eles floresceram de um lado e ela estava no poder da mente. Mas o Brasil inteiro sabe que esses são bad behaviors. Por que eles são bad behaviors? Porque no Acre, eles tinham aquela seita, tem ainda aquela seita da ayahuasca. Então são pessoas que vêm dessa seita, caso no astral, fazem e colocam roupa. Luiz Gonzaga, tudo muito brasileiro e tal, sabe? Então esse é um perfil. Daí tem o perfil que é amigo deles, que é um doutorzinho da cidade do litoral, que tentou entrar na política e na hora de votar lá, as pessoas colocaram um outro nome, não foi o dele. E ele se aluga no mundo dele que as pessoas se enganaram. E, na verdade, as pessoas não queriam ele dentro da prefeitura, é óbvio, porque ele se formou em Florianópolis e ele tirava foto nos barcos piratas em Florianópolis dos turistas. E o pai dele era montanhista. Então, entrou um político na cidade do litoral, a mãe dele conseguiu uma vaga dentro da prefeitura, a ex-namorada do irmão dele que morreu também estava na prefeitura. E ele tem três oportunidades do Estado. Um postinho de saúde, o Hospital Santa Casa e também o cidadão trabalha em um órgão de monitoramento do porto de navio. Então esse é o outro perfil. Daí tem um outro doutorzinho em Curitiba que o pai dele era funcionário do Banco do Brasil, no interior do Paraná, próximo da cidade de Guaíra, e ele foi para Curitiba, muito bonito, o Elvis, tal, tudo isso, tudo aquilo, casou com uma japonesa, do origami,
e separou da japonesa, jogou tudo pra cima, largou da banda, fez outra banda, colocou o nome da banda de uma outra flor, mas que tá muito ligado com essa tal da ayahuasca. É a solução do mundo, é o Testa de Ferro. Então, esses são três personagens dentro do engodinho burro imbecil. E por trás de tudo isso tinha os cidadãos que vendiam os utensílios que preparavam os alimentos em 1990. Um deles comprou um Logos. Esses Logos, antigamente, tinha que ter nota fiscal. Não era assim para você ter um carro, né? Você ter um carro. Eu, quando trabalhava em 95, o meu salário era R$200. Um carro custava 10 mil. Então, meu Deus, para você ter um carro, não é bem assim. E esses cidadãos tinham carro. Um hoje é apelido de nome de cidade, o outro tem um engodo dessa cidadãzinha que é militante da Glaze, e o outro é da Endeavor, né? Esses são os bad behaviors. Um tem umas situaçõezinhas lá em Santa Catarina, que se entrar pra política, todo mundo tem um pedacinho de terra. Então, sabe, o amanhã do Brasil. Voltando para as situações de UFSC, Santa Catarina, tem uma psicóloga muito louca que tem a irmã dela que ganhou um intercâmbio em Angola, da UFSC, né? Tem uma outra cidadã que trabalha dentro de uma instituição, claro, ela teve o privilégio, mas ela era da Unilever e ela se formou, sabe aonde? Em Florianópolis. Era da Unilever. E esse doutor de Paraná... esse doutor aí, ele se formou também lá em Floripa. Então, em Ponta Grossa tem a Santa Casa, que tem a irmã de um cidadão lá de Manaus, que é um ex-funcionário da Volvo, e ele constrói casas quadradas, com uns peão lá, e ele tem uma escola de inglês. Ontem eu saí acessar a internet, e um cidadão com camisa cor de grafite, uma caneta aqui, foi buscar a filha na igreja católica com o emblema dessa escola de inglês, que é a escola de inglês aqui na cidade. Essa cidade é bem pequena, não tem muita aproximação com essa escola, a escola tá aqui. E o cidadão foi buscar a filha dele na igreja católica. E eu lembro quando eu tentei trabalhar em Manaus, este que trabalhava na Volvo, que tem uma irmã que é médica em Ponta Grossa, na Santa Casa de Ponta Grossa, a irmã dele foi para a África. Ela é médica na Santa Casa de Ponta Grossa. Então os ex-funcionários da Volvo, sabe? Da Volvo Buzz e da Volvo Truck, são todos os filhos da puta. Tem um que a namorada dele ela é especialista em autismo. A família dela é do Paraguai, ela é especialista em autismo. Sabe? Então, tem uns cidadãozinhos que são maravilhosos. Aí eles aprontam o que eles têm. Um tem tia lá na Suíça, o outro tem a tia na Nova Zelândia, o outro consegue ir surf no Chile, surf no Uruguai. E eles fazem com que aqueles senhores que hoje ficam só em frente à televisão porque fizeram alguma cagada na vida, que são os presos políticos, assumam a culpa deles. Os presos políticos assumem a culpa deles e eles saem bem tranquilos pelo portão. Mas não são presos políticos de penitenciário, são presos políticos que ficam em frente à televisão. É assim. Essa história da rede do Acre, lá do Pará, lá de Manaus, lá de Santarém, de Colatina, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Santa Catarina tem a cidade de São Joaquim, do lado da cidade de São Joaquim. Tem lindas ruas ladreadas de concreto e pessoas de Minas Gerais. Aqui na rua, atravessa Nações Unidas, de Imbituva, Paraná, Brasil. A vizinha que era a casa número 49, hoje é número 13, e o número 49 está lá na frente, com uma caminhonete de Minas Gerais. Eu passei, olhei a caminhonete de Minas Gerais, falei que estranho. Mas um detalhezinho, Bortoloso, com 2 Es, 199. Pensei, quem será o Bortoloso, com 2 Es, 199? Trocaram o número da casa.
Eles trocam o número do bairro, eles trocam o número da casa, eles trocam o número da pessoa. BO de desaparecida por depressão profunda, logo tem BO de óbito, morreu. Ou eles vão fazer uma personagem que é prefeita de Imbituva, mas está inválida na cama. A rede é isso. Crime cibernético, que é colocar você lá do lado de alguém lá na Bósnia, e na verdade você está em casa e todo mundo ajudando a esconder. Não deixam acessar os vídeos. Mas a França é que salva. A França é linda, ela salva todo mundo. Daí você tenta entrar por Londres, porque o Brexit ele serve para isso, né? Para não encher muito. Aí tem o EPG de Ponta Grossa, que tentou se infiltrar em Londres. Já basta aquela universidade do litoral do Paraná, que os alunos fazem intercâmbio em Portugal. Eu penso, mas Portugal? Você vai para Portugal para fazer o quê, querido? Aprender português? Você que é da universidade do litoral do Paraná? Não, é porque quem vai para Portugal consegue ir para Espanha. Tá. Então, se você vai para Portugal, na verdade, você vai para Espanha. É, mais ou menos isso. E aí, Londres consegue abrir para infiltração? É, mais ou menos isso. Que interessante, né? Aí você tenta a tua cidadania europeia com o sobrenome do teu avô, que é da família Heinz. Eles respondem que não encontraram nada nos arquivos da imigrantes.com.br. Lindos, mas caso você necessite, a Espanha consegue te dar uma mão. A Espanha consegue te dar uma mão. Falar, que é isso?